até o versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo 20. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Senhor: Eu, João, que sou vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estava em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta: escreve o que você vê em um livro e mande às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica longa, cingido ao peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã alva, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. E seus pés eram semelhantes a bronze polido, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz era como a de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos os séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de ocorrer depois destas. O mistério das 7 estrelas que você viu, a minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que você viu representa as 7 igrejas. Até aqui, meus irmãos. Feche mais uma vez os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos por esta noite. Noite de louvor, de adoração ao teu santo nome. Noite essa, neste domingo, dia do Senhor, o qual o Senhor separou para que a tua igreja esteja aqui reunida com um propósito, com um único propósito, que é adorar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, neste culto de aniversário, e rogamos a Deus as tuas santas e misericórdias sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E agora, Senhor, fale o coração da tua igreja. Prepare, Senhor, a mente da tua igreja.
para que o teu nome seja edificado, para que a tua palavra, Senhor, seja aqui anunciada, que a tua igreja, Senhor, possa compreender. Assim nós oramos a Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje celebramos mais um culto de gratidão. De gratidão a Deus pelos 22 anos da Igreja Presbiteriana em Catarcione. 2 décadas, ensino da palavra, comunhão, serviço e testemunho do Evangelho neste bairro. Assim como o apóstolo João, a igreja aqui também viveu tempos de alegria e tempos de desafios. João estava exilado na ilha de Patmos, aparentemente isolado, sem forças, mas ali Cristo se revelou a ele de maneira gloriosa, mostrando que mesmo nas provações, ele caminha no meio do seu povo. Hoje, neste culto de aniversário, somos lembrados que não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. Cristo está no meio da sua igreja, sustentando-a e dirigindo-a. E é por causa de Cristo que estamos aqui. É por causa de Cristo que chegamos aos 22 anos de igreja organizada. Então, meu irmão, minha irmã, se você saiu da sua casa e veio para cá, lembre-se que foi o Senhor quem conduziu você para juntos adorarmos a Ele, para juntos agradecermos a Deus pelos 22 anos desta igreja. Nesta noite eu quero falar com vocês a respeito deste tema: Cristo no meio da sua igreja. E eu quero aqui destacar pelo menos 3 lições que esse texto deixa para nós. A primeira lição que nós podemos ver aqui: Cristo está presente no meio da sua igreja. É justamente isso que João vê. O verso 12 e 13 diz assim: Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante ao Filho do Homem. Percebam, meus irmãos, que João, na ilha de Patmos, não estava em um retiro voluntário, mas exilado por causa da palavra do Senhor, como diz o verso 9. Os 7 candeeiros representam as 7 igrejas, como diz o verso 20. Símbolo de toda a igreja de Cristo. Meus irmãos, Cristo não está distante, mas no meio da sua igreja. Isso significa presença constante, proteção e direção para a sua vida. Nesses 22 anos de igreja presbiteriana em Catarcione, vocês não caminharam sozinhos. Em cada culto, em cada trabalho feito por esta igreja, em cada oração feita, Cristo esteve no meio de vocês, no meio de nós, como Senhor soberano da história.
Então, meu irmão, minha irmã, nunca esqueça de agradecer a Deus por você fazer parte desta igreja. Em cada momento que você viveu e passou nesses 22 anos de igreja, o Senhor te sustentou e continua te sustentando. O Senhor te abençoou e continua te abençoando. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, e quando nos reunimos aqui, é momento de gratidão. É momento de contarmos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. É momento de agradecer pelas misericórdias do Senhor que tem sustentado você todos os dias. É momento de você agradecer ao Senhor que foi o seu consolo naqueles dias difíceis que você passou. É momento de você louvar e adorar a Deus, porque Deus assim te salvou, perdoou seus pecados, chamou você para viver com Ele, chamou você para servir no reino dEle nesta igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, 22 anos de organização, uma igreja nova, ainda tem muita estrada para caminhar, mas nós não podemos esquecer que durante esses 22 anos, contando ainda, quando a igreja ainda era uma congregação, chegamos até aqui, vocês chegaram até aqui porque Deus assim o quis. E há um propósito, porque esta igreja está neste bairro. Por isso, meu irmão, minha irmã, adore, louve ao Senhor por você fazer parte desta igreja, da igreja presbiteriana Encarnacione. Mas o texto aqui ainda apresenta uma segunda lição para nós. Vimos aqui na primeira lição que Cristo está presente no meio da sua igreja. Essa foi a visão que João teve. Mas a segunda lição que o texto apresenta para nós é Cristo glorioso e digno de toda adoração. Cristo é glorioso e digno de toda adoração. Veja o que diz aí, a partir do versículo 14, até o verso 16. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, alva, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a bronze polido, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz era como a de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Percebam, meus irmãos, que João vê uma visão de Cristo que revela sua glória divina. Cabelos brancos simboliza a eternidade. Olhos como chama de fogo que penetram e conhecem tudo. O Senhor nos conhece tanto por fora como por dentro. Nada pode escapar dos olhos do Senhor. O Senhor olha para esta igreja. Os seus olhos estão voltados para esta igreja.
Pés, como bronze polido, simboliza firmeza e juízo. Voz, com muitas águas, simboliza autoridade suprema. 7 estrelas na mão, simboliza o poder sobre a liderança das igrejas. Isso significa o quê, meu irmão, minha irmã? Que a igreja do Senhor Jesus, que a igreja presbiteriana do Catacione, tem aqui um Senhor, um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. É Ele quem está conduzindo a sua vida, é o Senhor quem conduz a liderança desta igreja. Espada afiada, que simboliza a sua palavra, que julga e salva. Rosto como o sol, que simboliza a glória incomparável. Nada pode se comparar à glória do nosso Deus, do nosso Senhor. Mas, meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou te dizer. A razão da nossa adoração nesses 22 anos não é a história bonita da igreja, mas o Senhor glorioso que servimos. Uma igreja saudável é aquela que mantém os seus olhos fixos em Cristo e não em si mesma. Se tirarmos os olhos de Cristo e passarmos a olhar para nós mesmos, o culto deixa de ser para Deus e passa a ser um culto para o homem. É por isso que João diz: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. João está dizendo que ele viu Jesus. Seus olhos estão fixos em Jesus. Que possamos ficar assim, queridos irmãos, como João, com os olhos fixos em Jesus Cristo. A igreja mãe do presbiterianismo brasileiro, que mandou o missionário Simonton para o nosso país, e aqui plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, que no dia 12 de agosto completou 166 anos. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos se tornou uma igreja liberal. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem mais nenhuma relação fraterna com essa denominação. Mas por quê? A Igreja Mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, se tornou uma igreja liberal. Porque ela deixou de olhar para Cristo e passou a fixar os seus olhos para o pecado, para a sedução deste mundo. E com isso, veio a sua ruína. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que fundou em 1705 o seu primeiro presbitério na cidade de Filadélfia, portanto, há 320 anos atrás, não tem o que celebrar, porque os seus olhos não estão mais fixos em Cristo Jesus. Igreja Presbiteriana do Catacione, não tire jamais seus olhos de Jesus Cristo.
para não vir sobre você a sua ruína. É isso que João vê aqui. Seus olhos estão fixos, mas os seus olhos estão fixos naquele que salva, naquele que salvou João, naquele que perdoou seus pecados, naquele que transformou sua vida. E é assim, meu irmão, minha irmã, que esta igreja precisa continuar com os olhos fixos para Jesus, o autor e salvador da sua vida. Se tirarmos os olhos de Cristo e passarmos a olharmos para o mundo e passarmos a olharmos para coisas que não levam à adoração em Cristo, nós corremos um sério risco de cair, como foi a Igreja Presbiteriana Americana. Mas João apresenta para nós uma terceira lição desse texto. Primeiro, vimos que Cristo está presente no meio da sua igreja. Versículo 12 e 13. Depois vimos que Cristo é glorioso e digno de adoração. Verso 14 até o verso 16. E agora a terceira e última lição. Cristo é o Senhor que sustenta e comissiona a sua igreja. Cristo é o Senhor que sustenta e comissiona a sua igreja. Veja o que diz os versos 17 até o versículo 20. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele põe sobre mim a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vivo. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos os séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E escreve, pois, as coisas que você viu. E as que são, e as que onde ocorrer depois destas. O mistério das 7 estrelas que você viu, a minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que você viu representam as 7 igrejas. O Senhor diz para João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus afirma a sua autoridade eterna. No verso 19, o Senhor diz para João: escreve, pois, as coisas que viste. Jesus confia a João a missão de registrar e transmitir sua revelação à igreja. Nesses 22 anos de Igreja Presbiteriana em Capasone, a missão, meus irmãos, não mudou. Pregar o Evangelho e ensinar a palavra, ser luz neste bairro, nesta cidade, é a missão dessa igreja. É a sua missão. Cristo sustenta a igreja e comissiona para continuar firme até o dia da sua volta. Meu irmão, minha irmã, nesses 22 anos, o Senhor continua dando a nós a missão. A missão de pregar o Evangelho. A missão de anunciar Jesus Cristo aí fora. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, nos conter
em apenas ficarmos aqui nessas quatro paredes. Não! Nós precisamos sair. Nós precisamos falar de Jesus Cristo para os perdidos lá fora. Nós precisamos anunciar que a salvação somente em Cristo Jesus, que fora de Cristo não há esperança. Essa é a missão dessa igreja. É ser luz neste bairro. É ser o sal desta terra, para salgar este lugar. Essa é a missão dessa igreja, de levar a mensagem de redenção para os perdidos aí fora. Porque é assim, meu irmão, minha irmã, Deus colocou essa responsabilidade em nossas mãos. Foi assim que o Senhor fez com o apóstolo João. Ele diz aqui, na sua palavra, verso 19, escreva, pois, as coisas que você viu, e as coisas que são, e as que hão de ocorrer depois destas. Jesus chamou João para testemunhar o Evangelho. Jesus chamou cada um de nós para testemunharmos de Jesus Cristo. Você e eu, todos nós, temos essa missão. Todos nós, de alguma forma, meus irmãos, somos um missionário. Todos nós somos chamados para pregar, para falar de Jesus Cristo. Essa é a missão dessa igreja. Foi este propósito que Deus assim permitiu que essa igreja viesse a ser organizada. Por isso, meu irmão, minha irmã, não diga não para o chamado do Senhor. Participe da obra de Deus. Há muitas coisas que você pode fazer e servir o Senhor para a glória dele no reino de Deus. Meus irmãos, a visão que João recebeu não foi para ele guardar para si, mas para fortalecer a igreja. Hoje esta palavra também é para a igreja presbiteriana em Catarcione. Cristo está no meio de vocês. Ele é glorioso e digno de todo louvor. Ele sustenta, consola e nos envia para a missão. Ao celebrarmos 22 anos, renovemos nossos compromissos, perseverança na fé, mesmo diante de provações. Adorar somente a Deus, cumprir a missão com fidelidade, lembrando que o Senhor está no meio de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que eu e você venhamos colocar em prática o que a palavra do Senhor nos ensinou nesta noite. Amém? Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.